Continuando com a correção da atividade de geografia, certo? Então vamos lá voltar para a página 53 para a gente entender um pouquinho sobre as formas de relevo. Gente, vamos dizer que as formas de relevo são paisagens diferentes, certo? Cada paisagem dessas foi dado um nome diferente. Então, as formas de relevo são paisagens com diferenças, certo? Página 53. Vamos lá ler de novo. Existem diferentes formas do relevo. Elas recebem nomes especiais. Por exemplo, os terrenos mais elevados, ou seja, mais altos, em relação às terras vizinhas, são chamadas de planaltos. Então, a gente vê uma grande elevação perto de terras. Por exemplo, a gente mora num local e a gente olha bem para longe e tem muitas elevações bem grandes, certo? São chamadas de planaltos. Elas podem apresentar formas de morros, serras ou chapadas. Então, é muito fácil a gente confundir todos esses nomes. Os morros, normalmente, eles são pequenas elevações de terra. Pequenas elevações de terra são morros, médias elevações de terra são montes e grandes elevações de terra são montanhas, certo? Pequenos morros, médias monte e grandes montanhas, certo? As chapadas são formas elevadas que apresentam um topo plano, parecido com o tampo de uma mesa. Possuem um dos lados bastante inclinados. Então, como a gente pode ver nessa terceira imagem, nessa daqui, ó, essa é uma chapada. Vamos dizer que isso aqui é tipo uma mesinha. Ela é reta, como aqui está dizendo, sim dos lados, né? Inclinadinha um pouquinho. Ela não desce igual o certo. Ela é assim, certo? E em cima, sua área é plana. Tudo bem? As áreas mais rebaixadas são formadas por materiais transportados pelas águas dos rios e do mar que se acumulam no local. São as planícies. As planícies são o quê? Um terreno plano, às vezes com pequenas elevações, certo? Ele é um terreno reto e com elevações pequenas. Tudo bem? Próximo. Entre duas áreas de terrenos elevados, ou seja, dois terrenos grandes, é possível encontrar uma área mais baixa do que as formas de relevo que a circulam. É a depressão. O que é a depressão? Terreno baixo entre dois altos. Se a gente vê dois terrenos altos e um no meio, baixo, formado por alguma, vamos dizer, um pouco de terra. É a depressão. Tudo bem? Vamos lá recapitular. Os planaltos são terrenos elevados. As planícies, terreno plano, que às vezes tem pequenas elevações. Os morros é uma pequena elevação de terra. Pequeno, morro, médio, monte e grande, montanha. As chapadas é um terreno com um topo plano, certo? Aqui, ó, topo, lá em cima, e plano, retinho. Depressão é um terreno baixo entre dois altos. É um terreno baixinho e dois altinhos, certo? Já expliquei sobre as montanhas, sobre a planície, a depressão, o monte, o morro e as chapadas, certo? Os planaltos, as planícies, chapadas e depressão. Vamos lá para a atividade. Atividade da folha. Formas de relevo.
Indique as formas de relevo de acordo com as características. Vamos lá. É uma grande elevação de terreno. Pronto, aí já pode ser duas coisas. Ou pode ser um planalto, ou pode ser uma montanha, não é? Todos dois são grandes. O ponto mais elevado se chama pico. Vamos ver se os planaltos têm picos. Terrenos mais elevados em relação às terras vizinhas são chamados de planaltos. Podem apresentar formas de morros, serras ou chapadas. Normalmente, os picos são encontrados no topo das montanhas, não é? Os lados são as encostas ou vertentes e a parte mais baixa é a base ou sapé. Então, nós estamos falando de um planalto ou de uma montanha? Qual dos dois tem pico? A montanha, não é? Então, qual é a resposta? Montanha. Coloquem. Terreno muito em germe, de 100 a 800 metros de altitude. Lembra um degrau? Ocorre na passagem de áreas baixas para um planalto. Ou seja, vamos ver aqui. É um terreno que ocorre a passagem de quê? Terreno muito em germe, de 100 a 800 metros de altitude. Lembra um degrau e ocorre na passagem de áreas baixas para um planalto. Se o planalto é grande, tem que ser uma coisa mais baixa. Então, são pequenas e grandes elevações de terra, certo? Então, é o que? É uma planície. Por quê? O que é uma planície? É um terreno plano, às vezes com pequenas elevações de terra. Por que são pequenas elevações de terra? Porque o planalto ele já é grande. E se for levar alguma coisa até ele, o terreno tem que ser pequeno, não é para poder chegar. Então, as pequenas elevações, às vezes com pequenas elevações de terra, as planícies podem facilitar isso. Próximo. Superfície entre 100 e 500 metros de altitude, com suave inclinação, formada por prolongados processos de erosão, é mais plana do que o planalto. Certo, gente? Então, está dizendo que ela é mais retinha do que o planalto. Ela não é totalmente reta. Tudo bem? Vamos lá ver. Será que se trata de um morro? Uma chapada? Ou depressão? Vamos lá ver. O morro, o que são? São elevações que formam as serras. As chapadas são formas elevadas que apresentam um topo plano. Pode ser, né? E a depressão entre duas áreas de terrenos elevados é possível encontrar uma área mais baixa do que as formas de relevo que a circundam. Vamos lá ler de novo. A gente tem que ler, reler e analisar, certo? Superfície entre 100 e 500 metros de altitude, com sua inclinação formada por prolongados processos de erosão. É mais plana do que o planalto. Nós estamos falando de quem, gente? Da depressão. Por quê? Entre duas áreas de terrenos elevados, é possível encontrar uma área mais baixa do que as formas de relevo. Então, não é totalmente uma área plana. Como a gente observa nessas representações que tem aqui, tem umas linhazinhas em cima de cada perguntinha a ser feita.
não é? A gente pode observar que tem algumas pequenas elevações e tem uma maior, não é? Então, está se tratando da depressão. Próximo. É uma elevação menor do que a montanha. Gente, quem é menor do que a montanha? A montanha é grande, tem uma média e tem uma pequena. Vocês podem escolher. Ou é o morro, ou é o que, gente? O monte. É uma pequena elevação de terra, morro, monte, média e grande, montanha. Então, vocês podem escolher. Mas é preferível colocar morro, não é? Morro ou monte. E a última é um terreno elevado com o topo geralmente plano e as encostas bem inclinadas. É um terreno elevado, como a gente pode observar aqui, ó. A gente pode analisar esses pequenos desenhozinhos que foram feitos antes das perguntinhas. Deles a gente pode analisar e dizer as respostas corretamente. Então, a última perguntinha. Qual é aqui? São formas elevadas que apresentam o topo plano, parecido com o tampo de uma mesa. São as chapadas, certo? Então, as chapadas, elas é que tem esse desenhozinho aqui. A gente pode comparar com o desenho da folha e o do livro, que eles são quase iguais, não é? Pronto. Atividade que fica para casa, já que vocês já terminaram a atividade de história. Deixa eu ver aqui. Atividade de história. Páginas 194 e 195. Atividade de história. Certo? Façam aquela atividadezinha que eu pedi a vocês, da de ciências, que eu tinha esquecido. Tudo bem? Atividade de geografia, vocês vão pegar o caderno de vocês e eu vou ditar e vocês vão escrever. Escrevam aí, peguem o caderninho na matéria de geografia. De acordo com a aula, coloquem aí. De acordo com a aula, faça um desenho representando cada forma de relevo. De acordo com a aula, faça um desenho representando cada forma de relevo. As formas são: você vai desenhar primeiro um morro, segundo, um monte, vocês colocam os nomes, depois vocês fazem os desenhos no caderno de vocês. Um morro, um monte e uma montanha. Morro, monte e montanha. Continuando. Chapada, planalto, chapadas, planaltos e depressão. Faça um desenho representando
cada um. Um morro é desse jeito. O monte é desse jeito. A montanha é desse jeito. Um planalto é desse jeito. Certo? Cada um. Planalto, chapada e depressão. Aí o próximo. Planície, ilha, planície, ilha, pronto, são só esses. Morro, monte, montanha, planalto, chapadas e depressão, planícies e ilhas, certo? Eu vou fazer um desenho representando cada um. Se vocês não entenderam, gente, consultem o livro na página 53. Mais pra frente a gente vai conseguir entender todas essas formas, certo? Por enquanto, era só isso. Obrigada pela atenção de vocês e até segunda.